Oi, gente, tudo bem? Depois de um tempinho sumida, eu voltei. Hoje com uma reflexão, sabe? Ai, sabe aqueles dias que parece que nada dá certo? Exatamente. Hoje é um dia desse. Mas faz parte, né? A gente sabe que quando a gente tá passando pelo processo, é exatamente assim que acontece. As coisas parecem que não andam, sabe? Parece que tudo começa a desmoronar de uma hora para outra. E é aí que a gente tem que mostrar a nossa fé, né? Por mais que seja difícil, hoje eu me programei para fazer um monte de coisa importante, porém nada dos meus planos foi adiante, né? Mas se não foi adiante é porque não estava nos planos de Deus, né? É isso que eu penso. Pelo menos é isso que eu tento colocar na minha cabeça para poder não murmurar, não questionar. E é isso, né? Eu decidi que eu ia confiar em Deus, independente do que acontecesse. Então eu tô trabalhando isso, porque é difícil quando a gente vê as coisas, sabe, desandando, é muito difícil. Vou ser bastante sincera. Hoje, por exemplo, nossa, aconteceu N coisas. Mas eu tenho certeza que até o final do dia as coisas vão melhorar, né? Vão seguindo como tem que seguir, de acordo com a vontade de Deus. Mas é muito difícil, hein? Vou falar, caramba. Eu vim já, vou chegar, Hoje eu vim pra obra, né? Na verdade eu venho pra obra todos os dias. Eu cheguei aqui na obra, né? Primeiro, cheguei sozinha hoje, geralmente eu venho com o Gabriel, sendo que hoje eu tive que vir sozinha, deixei as crianças na escola e vim pra cá, ele vai vir daqui a pouco pra gente poder começar os trabalhos. O pedreiro também vai vir hoje, graças a Deus. Mas hoje o que eu queria conversar com vocês é que um pouquinho, né, do que eu tava refletindo aqui enquanto eu tô esperando eles chegarem. Todos os dias quando a gente chega aqui na obra, a gente sempre faz a nossa oração, né? Depois toma o nosso café, enfim, depois começa os trabalhos. Mas sempre a gente faz a nossa oração, isso é certo. Hoje eu vim sozinha, né? Então a gente não iria fazer oração, pelo menos não na parte da manhã, né? E aí eu tava pensando, porque os meus planos, como eu vi que tudo tava dando errado, foi, vou deixar as crianças na escola, depois vou pra obra, né? Vou pra academia, já que eu vou ficar lá na obra sozinha esperando eles chegarem pra poder a gente fazer as coisas, né? Que eu sozinha não tenho como fazer. Então eu vou aproveitar e vou pra academia, porque eu aproveito e me desestresso, né? Que eu me desestresso na academia. É importante fazer atividade física? Porém, o que é mais importante? Mais importante é a gente orar, entregar nossos problemas pra Deus, agradecer pelo dia, entendeu? Se conectar, né, com Ele. Primeira coisa do dia tem que ser isso. Porém, eu estava priorizando as minhas vontades, e não as vontades de Deus. Aí, quando eu estava chegando aqui na obra, me deu uma aflição, sabe? Aí, do nada, me veio isso na cabeça. Cara, por que eu tô pensando em ir pra academia em vez de pensar em fazer minha oração? E é justamente sobre isso que eu queria falar com vocês, porque assim, é muito difícil, sabe? Vai ter dia que a gente não vai ter vontade de orar, vai ter dia que a gente não vai ter vontade de ler a palavra, não vai ter vontade de ir na igreja. Então, assim, a gente tem que lutar todos os dias pra agradar a Deus, entendeu? Ser uma pessoa melhor, isso durante o dia, né? Óbvio. Porém, essas coisas que a gente deve fazer para poder, como é que se fala? Se fortalecer, né, espiritualmente, isso tem que ser trabalhado diariamente. Porque se a gente não vigia, igual, por exemplo, se eu não vigio, na verdade, eu acredito que tenha sido, né, Deus me incomodando, né, me tocando, para que eu enxergasse a escolha que eu estava fazendo. Eu estava escolhendo fazer uma coisa que iria agradar a mim. Eu ia lá, ia treinar, ia me sentir melhor, entendeu? Mas e quanto a Ele? E assim, quando as coisas vão dando errado, a tendência é o quê? A gente desanimar cada vez mais, né? Poxa, eu tô indo à igreja, tô
Todo dia eu oro, todo dia eu leio a palavra e, pô, parece que as coisas, né, não estão andando pra mim, sabe, na minha vida, enfim. A gente enxerga dessa forma, mas na verdade não é nada disso. Só que se a gente não fizer a nossa parte, né, que é priorizar as coisas de Deus, a gente vai enfraquecer cada vez mais. Então, quando eu graças a Deus, consegui enxergar isso, que eu estava priorizando a minha vontade e não agradar a Deus, eu mudei. Eu falei, não, negativo, eu vou chegar na obra, eu vou orar a casa inteira, cada cômodo, entendeu? Sozinha, em voz alta. E vou fazer a minha parte, porque se o inimigo tá achando que ele vai me abater, mas não vai mesmo, não vai mesmo. Gabriel não vai estar lá para orar comigo, eu vou orar sozinha. De repente até isso que Deus quer, né? E por incrível que pareça, cara, quando eu tava vindo no caminho que tava tudo dando errado, eu falei, cara, não é possível. E eu tava vindo toda hora, pô, Senhor, me ajuda, Senhor, tô aqui, sabe, me socorre, não tô aguentando, não é possível. E, sabe, tava com aquela energia pesada, sabe? Inclusive, eu deixei as crianças no colégio atrasado, o carro deu ruim. Um carro jogou em cima de mim, quase me jogou pro alto, sabe? Sendo que tinha um espaço gigantesco na rua. Mas até isso, quer dizer, o livramento, né? Graças a Deus. E aí, assim, eu cheguei aqui, sabe, com aquele desânimo gigante. Eu falei, vou pra academia, vou descarregar tudo lá. E assim, não. Eu vim, orei, né? Graças a Deus. E tô me sentindo leve, sabe? As coisas ainda não estão fluindo, não. Tá tudo do mesmo jeito. Mas eu tô muito mais tranquila, tô com meu coração em paz, porque eu sei que Deus está no controle e nada foge da vontade dele. Então, assim, uma hora as coisas vão andar de novo. Então, paciência e oração. Então é isso, a reflexão que eu queria deixar pra vocês é essa. Independente das circunstâncias, se tudo tá indo bem, se tudo tá indo mal, gente, não deixa de orar, não deixa de confiar em Deus, não deixa de fazer de tudo pra sentir a presença dele diariamente na sua vida, porque isso é muito importante, sabia? Muito importante. Porque assim, enquanto eu tava vendo tudo estressada, pô, nada tá dando certo, caramba, não é possível, enfim, eu tava vendo tudo assim, sabe, extremamente pior do que tava acontecendo. E depois que eu parei, que eu orei, que eu, né, pedi a Deus pra acalmar meu coração, minha mente, pô, sabe, eu tô muito mais tranquila, porque assim, eu já comecei a ver, o cara jogou o carro em cima de mim, tá, livramento. As coisas não deu certo o que eu tinha planejado hoje, é porque não é a hora certa. Na hora certa vai dar certo. Vai ser um dia perfeito, o dia vai estar lindo, do jeito que Deus preparou. Aí adianta o quê? Todos os dias eu oro, peço mansidão, sabedoria, paciência. Aí o primeiro problema que acontece, pronto, eu já começo a surtar. Senhor, pelo amor de Deus, Senhor, não é possível que isso está acontecendo comigo. Sabe? Então assim, é complicado. Peço mansidão, aí o cara jogou o carro em cima de mim, vocês acham que eu tive mansidão de pensar ali na hora? Não, foi um livramento, obrigado, Senhor. Não, o que eu fiz? Olhei pra trás, não xinguei ele porque ele não ia ouvir, né, porque tava fechado, porém, né, fiz um sinal feio pra ele, porque eu tava com tanta raiva e, né, tinha que botar pra fora de alguma maneira. E tá errado, cara, se eu oro todo dia, eu tenho que me policiar também, entendeu? Eu tenho que orar e tenho que trabalhar isso dentro de mim. Aconteceu isso, eu não era pra ter feito nada, eu era só pra ter agradecido. Senhor, obrigado pelo livramento. É difícil? É. E eu ainda não cheguei nessa fase. Mas quero alcançar, então preciso trabalhar muito em mim. Então é isso, gente. Era isso que eu queria falar com vocês. Por mais que esteja difícil, por mais que pareça impossível, se agarre em Deus. Se agarre em Deus, porque é real. O fardo fica realmente muito mais leve quando a gente tem a presença dele na nossa vida. Por mais que às vezes a gente dá uma estremecida, né? Porque não entende muitas coisas, mas lá no fundo a gente sente a paz no coração. É só a gente clamar, só a gente confiar e entregar nas mãos dele que tudo vai dar certo. Uma hora vai dar certo. No tempo dele, pode ter certeza que vai dar certo. Não é porque a gente quer tudo no nosso tempo, né? Então,